A Isabel Mega, nossa analista, está com a gente aqui. Mega, bom dia para você. Tivemos então essa formalidade sendo oficializada na manhã dessa segunda-feira e o STF também vê um possível atraso em novos recursos enviados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O entendimento de que é uma tentativa de protelar, prolongar o período de entrada dos recursos até o cumprimento das penas. Um bom dia para você. Oi, Estevão. Bom dia para você, bom dia a todos, uma ótima semana. Vamos por partes, né? Primeiro, essa notícia que acaba de chegar, a gente estava dando uma olhada no andamento processual lá no site do Supremo Tribunal Federal e, portanto, é um avanço na notícia pensar que agora temos a publicação dessa ata. Ainda não é o acórdão, somente o acórdão, que é uma decisão mais detalhada sobre o posicionamento dos ministros, após a publicação dele, é que a gente vai ter a abertura de prazo para que outros recursos possam ser apresentados, tanto pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto dos outros réus do chamado núcleo crucial da trama golpista denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Então, em um processo em que a gente acompanha a minúcia da minúcia, a publicação da ata já dá indicativos sobre esse próximo passo, que é um trâmite normal em qualquer ação, um trâmite burocrático até mesmo da Suprema Corte, que é a publicação do acórdão, né? Isso coloca num passo a passo as expectativas que se tem em torno da execução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros condenados no processo da trama golpista. E aí a gente entra nessa pergunta que você me fez, Estevão. Quais são as possibilidades daqui para frente, já que a ata traz justamente a formalização desse resultado de rejeição dos embargos de declaração que foram apresentados pelas defesas? As defesas agora vão estudar as possibilidades de outros recursos. Podem apresentar, inclusive, mais embargos de declaração. O que são esses embargos? São pontos de você ter mais explicações pedidas pelas defesas em relação ao resultado, ao curso da ação penal na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas são embargos que não têm um potencial de reversão da aplicação da condenação. No máximo, você tem um ou outro argumento que possa ser acatado, isso não aconteceu até aqui, então as chances vão ficando bem pequenas, mesmo que a defesa insista em mais outros recursos. E são pontos que você poderia, por exemplo, pensar numa redução de pena, já que há na avaliação de algumas defesas uma duplicidade em relação aos crimes que foram imputados contra os réus, mas isso foi afastado já pelos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E aí vocês me perguntam, mas se foi afastada, a defesa pode voltar a insistir em algumas teses, em outros recursos? Pode, porque isso faz praxe de um processo de devida defesa legal em um processo no Supremo ou em qualquer outra instância da Justiça. Então, sim, é uma possibilidade. Agora, o Supremo Tribunal Federal também pode ter uma visão de que se a defesa fica apresentando um recurso atrás de recurso, a defesa pode estar tentando protelar a execução da pena. Então, com isso, há a possibilidade que você também tenha, por parte do Supremo Tribunal Federal, assim como você teria por parte de tribunais de justiça ou outras situações semelhantes, né, em que você chega nas esferas máximas de uma análise, você ter a execução da pena sendo determinada. Essa é uma possibilidade. Então, a gente tem ainda a necessidade desse passo do acórdão. Na sequência, as defesas podem apresentar mais embargos de declaração. Aí vai ser, de novo, uma etapa muito semelhante ao que a gente viu com esses primeiros embargos rejeitados. E aí, depois, eles podem, inclusive, insistir em uma terceira leva de recursos, que seriam os chamados embargos infringentes. Acontece que já há uma decisão, já há um entendimento, melhor dizendo, dentro da Suprema Corte, de que para você apresentar esse outro tipo de recurso, que seriam os embargos infringentes, você teria que ter mais de um voto divergente na Suprema Corte, na primeira turma da Suprema Corte. E isso não aconteceu. Houve apenas um voto divergente, que foi o do ministro Luiz Fux, que, aliás, nem faz mais parte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas, sim, o voto dele continua sendo computado por óbvio, mas é um voto apenas, então não seria o suficiente. Mas, ainda assim,
poderia ser um mecanismo de protelação a ser validado pela defesa. E aí vai depender muito de como que o Supremo Tribunal Federal vai receber essas novas possibilidades de recursos. Se haverá ou não algum tipo de avaliação de que você está tentando protelar e, com isso, o próprio ministro Alexandre de Moraes entender, isoladamente, inclusive, que a pena pode ser executada, mesmo que você ainda tenha a possibilidade de um ou outro recurso, mas diante de uma possibilidade de visão de que as coisas estão sendo apresentadas justamente para você esticar o máximo possível esse processo. Politicamente, a gente vê uma preocupação muito grande de aliados, familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, com a possibilidade dele ir para o complexo penitenciário da Papuda. Há uma defesa para que não seja essa a opção. A decisão, até onde a gente tem apurações, deve caber ao ministro Alexandre de Moraes, que vai acompanhar tudo até o momento da execução da pena. E isso tem assustado bastante o entorno de Jair Bolsonaro, que defende uma outra opção que não seja a ida para um presídio como a Papuda aqui no Distrito Federal. Estevão. Mega, e tem alguma expectativa de que, por exemplo, esse pedido para que a prisão já aconteça nesses próximos dias? Existe alguma previsão ou algum comentário em Brasília de que isso possa acontecer? Porque é uma sensação que tem nos passado. A gente está aqui um pouco mais distante, mas acompanhando esse fato. Depende de tudo isso que eu falei, depende da estratégia das defesas, de apresentação de mais recursos e da resposta que o ministro Alexandre de Moraes vai dar, se ele vai entender que vai ser uma protelação ou não. Depende disso. O que a gente ouve de dentro do Supremo Tribunal Federal? Que há uma expectativa de que no terceiro recurso apresentado, você já possa descartar e adotar a execução da pena. Mas isso tudo é no campo da expectativa, né? Fica diante da situação muito irreversível do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros condenados, claro, que fica no ar uma expectativa de quando que a pena vai ser executada, quando que Jair Bolsonaro vai ser preso efetivamente em regime fechado, seja na Papuda ou em outras opções que são colocadas também como possibilidades. Mas tudo vai depender realmente desse entendimento do gabinete do ministro Alexandre de Moraes frente a essas outras estratégias que podem ser colocadas pela defesa. Esses novos embargos, diante de uma nova rejeição, a outra possibilidade de recurso, que seriam os embargos infringentes, mas que já não encontram um entendimento marcado no Supremo Tribunal Federal que caberiam neste caso em específico, pelo fato da gente só ter tido um voto divergente. Então, vai depender muito de como que vai ser a recepção disso. Mas há uma visão de que, por volta do terceiro recurso, já não caiba mais ali qualquer tipo de possibilidade, tendo em vista esse cenário de você ter pouquíssima chance de reversão do que foi colocado, até mesmo pelo tipo de recurso que regimentalmente é permitido em situações desse tipo, por conta do placar desse julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal.